Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de agosto de 2025, quinta-feira, pessoal. Já são 11h37 da noite. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente no calendário econômico. Tivemos alguns eventos importantes nos Estados Unidos. Saiu para nós aí os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Resultado veio acima da projeção, pessoal, que era aí de 226 mil novos solicitantes pelo benefício. E tivemos aí o resultado do PMI industrial, referente a agosto, veio acima da projeção de 49,7, e também no setor de serviços veio acima aí da projeção de 54,2. Porém, não foi o suficiente para trazer aí um certo otimismo para as três principais bolsas. Tivemos mais um dia de recuo, o S&P acabou caindo 0,40, Dow Jones recuo de 0,34 e Nasdaq também um recuo de 0,34. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente, seguindo aí o desempenho das três principais bolsas. Também tivemos um recuo, aproximadamente 1,54. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado US$ 113.296. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, ou amanhã, eventualmente, a depender, né, do que tivermos aí de evidências, ou somente na segunda-feira. A gente vai tentar trazer um cenário mais amplo no dia de hoje, justamente para que, caso amanhã nós não tenhamos algo relevante, talvez não faça sentido subir aqui a análise no canal, simplesmente para encher linguiça. Beleza, pessoal? Então vamos lá, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas. Basicamente nós tínhamos colocado algumas condições, né, pessoal? A primeira era a questão do rompimento da média de 20 períodos, se aproximava ali da região dos 114.700, e a possibilidade de recusa de preço, né, pessoal? Eventualmente buscando aí a nossa área conflitada aí por parte dos compradores, né? Então, de fato, para quem acompanhou o mercado após a análise, viu a recusa de preço, né? Ou o não acionamento do gatilho, que seria a busca aí por níveis superiores de preço. Houve a manutenção da estrutura de preço aí, pessoal, de forma periférica. A gente tem uma estrutura descendente com topos e fundos, então acabou mantendo aí o mais do mesmo, nenhuma surpresa. Eventualmente viemos buscar aqui a região do 112, na qual sabíamos aí, né, pessoal, potencial conflito de interesses, inclusive, né, com a quantidade de lotes que a gente identificou também aqui nos 112 mil dólares. Então percebe aí, pessoal, na recusa de preço veio a formação de um martelo invertido, uma famosa figura de candlestick caracterizada por força. A gente já vê o volume de venda também, já acabou sobressaindo ao candlestick anterior, que também já tinha aí, pessoal, uma característica de fraqueza. Então acabou juntando aí o queijo com a goiabada, e aí veio, né, a movimentação em blocos totalmente descendente, buscando aqui a nossa região esperada aí, próxima aos 112 mil dólares. Também colocamos aí uma possibilidade, eventualmente, de retração por parte dos compradores aqui na proximidade aí dos 112.850. Quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente percebe que de fato houve aí uma tentativa, né, pessoal? A gente está próximo aqui da região, houve aí uma retração, né, mas consequentemente não foi suficiente aí para que, né, o mercado ou o lado dos compradores, né, conseguissem
alcançar novos níveis de preço. Então, houve a manutenção daquilo que a gente esperava dentro, né, das condições impostas. A gente percebe também, pessoal, como que foi a batalha dentro aqui do nosso range, né, que fazia alusão à ascendência dos fundos e à região dos 112. Então a gente identificou uma grande possibilidade de bateção de cabeça, eventualmente nessa região, e a gente esperava sim uma reação, né, por parte dos compradores, pelo menos era o que demonstrava, seguindo aí, né, princípios e fundamentos básicos do mercado e algumas evidências em que a gente também analisou anteriormente. Então foi bem legal também o dia de hoje, né, pessoal? Refletiu bastante o cenário do que foi compartilhado aqui com vocês, né? As áreas que seriam referência aí de conflitos, né? Enfim, ficou bastante evidente aqui no gráfico para vocês como é que foi toda a movimentação do dia de hoje. E a gente percebe os compradores aí reagindo, né, na iminência de tentar manter o preço acima dos 112 mil, pessoal. Então fica bastante evidente que eles não querem perder este nível de preço, porque caso o preço venha abaixo deste nível, pessoal, a gente provavelmente vai buscar a proximidade aí dos 110.500 até os 110 mil. Então, basicamente, os compradores mostrando mais uma vez aí o real interesse em manter o preço acima e quem sabe, né, seja um momento de reação para buscarmos novamente a proximidade do topo histórico. Então, pessoal, acho que o primeiro passo aqui, diante das circunstâncias, pela questão do que foi todo esse conflito dentro desse range na qual nós esperávamos, é a remoção deste suporte diagonal, até pela proximidade aqui da região do 112. Então a gente não vê necessidade de manutenção dessa marcação. Agora, pessoal, fica bastante interessante esse cenário aqui para nós, analisando aqui de forma periférica, a gente vê, quem sabe, aí a possibilidade de formação de um fundo duplo, né? A gente tem os fundos de forma paralela e, para quem não sabe, fundo duplo pode induzir aí uma reação por parte dos compradores, pessoal. Ou seja, o mercado buscar novamente níveis superiores de preço. Mas toda a atenção é bem-vinda. É óbvio que a gente vai colocar alguns empecilhos aqui e você precisa estar por dentro disso, tá, pessoal? Nem tudo são flores, mas a gente põe no radar sim a possibilidade, por que não? Diante do que vem acontecendo aí nas últimas horas, tá? Então, acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, a ser observado, a questão do volume que foi apresentado no dia de hoje. Interessante que basicamente houve um engolfo desse candlestick vendedor em relação ao candlestick do dia de ontem. A gente percebe que o volume de venda de hoje ele foi menor do que o volume de compra da quarta-feira. Então, ao que parece, um grande institucional acabou se desfazendo aí de seus lotes, tá, pessoal? Até pela questão do volume que foi apresentado, mas o seu poder de mover preço indica que um grande institucional acabou saindo aqui, né, do Bitcoin, vendendo o seu arsenal. Então, ao que parece, foi o que aconteceu no dia de hoje. Outro ponto, pessoal, que também a gente precisa reforçar é a questão de que ainda permanece a estrutura descendente. Nós temos ainda, mesmo que com a reação dos compradores na região do 112, a gente tem ainda uma estrutura descendente. Ou seja, pessoal, para um cenário feliz, ou seja, buscar níveis superiores de preço, a gente precisa romper a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. A gente precisa ter a confirmação de rompimento para almejarmos aí novos níveis de preço.
Então, pessoal, esse é o nosso gatilho, a nossa condição para que a gente consiga aí sonhar com uma reação por parte aqui do Bitcoin, beleza? Lembrando que a média é flutuante, ela vai se autocorrigindo ao longo das horas, então é importante que você faça esse acompanhamento aí na sua casa, no seu celular, justamente para que você esteja ciente a que nível de preço ela se encontrará. Então temos aqui neste momento região aí dos 113.900, um ponto de decisão, né, seja para o rompimento com confirmação ou recusa de preço. Rompimento, pessoal, dois candlesticks acima da média, ambos com volume comprador, pelo menos um caracterizando força, tá? Lembrando que eles não precisam ser consecutivos, então pode acontecer de vir o primeiro, posteriormente vem um de venda e aí o terceiro novamente, ou até mesmo o quarto, venha, né, um candlestick comprador, indicando aí a intenção real de rompimento, tá, pessoal? Então isso também pode acontecer, você precisa estar ciente, né? Até pela repetibilidade que o mercado nos traz. Outras ocasiões aconteceram dessa forma, totalmente natural. E aí a gente tem também na proximidade, né, a nossa primeira resistência, aqui como referência, região próxima aí dos 114.650. Então, eventualmente a gente pode, né, com a confirmação de rompimento da média, a gente pode ter um embate aqui, né, pessoal? E aí, importante, né, de fato, reduzir o tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, né, verificar se temos uma ascendência dos fundos, dos topos, a questão do volume, né? Seria interessante também fechamento, né, pessoal? De candlesticks acima dessa região, deste nível, justamente para reforçar a real intenção dos compradores e continuarem a movimentação. E aí sim, a gente poderá, quem sabe, aí buscar a região próxima da nossa média de 20 períodos no diário. Talvez me parece prudente, justamente aqui próximo aí do 116, pessoal. Até um pouquinho mais, eventualmente, considerando aqui a abertura e o fechamento desses 2 dias, quem sabe aí a gente estica até próximo aí dos 116.200. Então a gente tem bastante chão aí, né? Alguns desafios que estão lançados, né, pessoal? São as condições impostas. Como eu disse, nem tudo são flores, mas já é um começo. É o que vem apresentando aí pelos compradores, a reação de fato nos 112 mil, o volume que vem adentrando aí nas últimas horas, principalmente na última hora, adentrou bastante volume comprador. Então, é alguma coisa, né? A gente sempre tenta trazer um certo otimismo aqui para vocês, mas pelo outro lado, trazendo também, né, as possibilidades, as dificuldades, né, pessoal, os entraves que de forma natural acontece aqui no mercado cripto. Beleza, pessoal? Então, esse é o cenário positivo, né? A gente tem aí alguns desafios, alguns embates a serem vencidos, e a gente vai também olhar o outro lado da moeda, que é o lado ruim da coisa, né, pessoal? Agora, se eu não tenho, né, pessoal, a confirmação de rompimento, ou eventualmente eu tenho o rompimento da média, mas na minha resistência eu não tenho evidências positivas, pessoal, como eu mencionei, estrutura de preço ascendente, volume comprador, sobressaindo sobre os vendedores, né, candlesticks, né, com padrões de força. Aí, pessoal, a gente mantém a mesma forma do que vinha sendo a estrutura descendente. Vai permanecer, ou seja, vamos buscar níveis inferiores novamente. Então isso precisa ficar bem claro, lembrando que quanto mais vezes o mercado vem buscar a região do 112, mais vai enfraquecendo este nível, pessoal. Eu gosto de fazer sempre a comparação a um colete à prova de balas. Quando você toma 3 tiros, né, utilizando um colete à prova de balas, até segura. Mas pode ser que o quarto, né, já não segure a bala e acabe
machucando você. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente já percebe, então, algumas retrações na proximidade do 112, né? Principalmente aqui lá pelo dia 2 de agosto, né? Dia 1º. E temos aqui também algumas proximidades de retrações, né, pessoal? E aí, exatamente, hoje tivemos novamente uma reação, ou seja, vai fragilizando aqui a região que facilita, né, o seu rompimento e, consequentemente, a busca, né, por níveis inferiores. Então, isso precisa estar bem visível para todos vocês, porque temos, né, como eu mencionei, alguns desafios, alguns embates a serem vencidos, mas vai depender aí totalmente dos compradores, né? Vejo potencial, acho que a gente analisando um contexto geral, estamos em um momento bom no mercado cripto. Temos, inclusive, alguns desafios ao que tange a macroeconomia, a questão da guerra tarifária, mas, ao mesmo tempo, observamos grande adoção institucional por parte de criptoativos, os marcos regulatórios que estão saindo em diversos países. Enfim, é um cenário, querendo ou não, favorável, um governo que temos nos Estados Unidos que é totalmente pró o mercado, a tecnologia em si. Então, a gente também precisa ver o lado bom da coisa, mas, né, quando se trata aí de análise de preço, pessoal, a gente sabe que preço, né, nunca sobe direto, assim como nunca cai direto, e o nosso papel aqui no canal é tentar trazer para vocês aí as possibilidades, né, ou até mesmo antecipar as possibilidades aí de movimentação. Fechado? Então, acho que é isso. A gente basicamente fez a remoção aqui do nosso suporte diagonal, né, pessoal? Pelo contexto, vamos manter aqui a mesma forma como foi feito no dia de ontem, né? Esse suporte entre o range aí dos 110.460 aos 110.000. E basicamente é isso, né? Vamos acompanhar juntamente, ver se de fato temos, né, o acionamento desses gatilhos, né? Essas condições foram impostas aí para que a gente de fato consiga buscar níveis superiores, né? E confirmando aí a formação de um fundo duplo. Então, temos a faca e o queijo na mão, vai depender aí pelo apetite dos compradores ao que tange acumular bitcoins. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso, ficou bastante claro aqui para vocês o que está rolando. Pode ser que amanhã seja o dia D, lembrando que após as 6 horas de sexta-feira, tende a cair bastante o volume aqui no mercado, né, pessoal? E no final de semana, somente no domingo, após as 7 da noite, na maioria das vezes, costuma adentrar mais volume também. Então, temos esse ponto aí a ser compartilhado e vamos para o livro verificar a situação dos lotes posicionados. Então, pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, olha só, a gente tem um livro bem diluído, pulverizado, mantém-se o que foi analisado no dia de ontem. Isso aqui é melzinho na chupeta, pessoal, para os compradores. Mais uma vez, eles estão com a possibilidade aí de uma reação mais incisiva. Temos pouco dinheiro posicionado aqui pelo lado dos vendedores, talvez somente lá na proximidade dos 120.000, até mais acima. Neste momento aqui, nenhum nível a ser exaltado. E pelo lado dos compradores, pessoal, olha só, na região dos 112 ainda permanece, né, um bloqueio aqui, a gente ainda tem uma barreira interessante, são quase 18,34 milhões de dólares posicionados. Então, ainda temos, né, lotes posicionados aqui na região dos 112. É válido salientar, né, pessoal, que o não acionamento aí das nossas condições, né, dos gatilhos e o preço retroagindo aqui no 112 evidenciasse de fato esses lotes
irão permanecer posicionados ou será mais uma forma de manipulação, né, ou um blefe, como vocês queiram chamar. E aí, mais abaixo, a gente percebe acumulação na região ali, pessoal, do 111, a gente tem aí quase 8 milhões de dólares, e na região do 110 a gente tem 20 milhões de dólares posicionados, são basicamente bem próximo aqui do nosso range, né, do nosso suporte, que também vamos utilizar eventualmente, né, pessoal, o preço buscando níveis inferiores, caso não consiga reverter aí, né, as famosas traps, né, ou desafios, né, como vocês queiram chamar, tá, pessoal? Então acho que é isso. No livro também tá destrinchado aqui para vocês. E vamos acompanhar juntamente aí, pessoal, torcer para que essas condições sejam derrubadas, né? Os gatilhos acionados, temos potencial, mas os compradores precisam de fato fazer aí o seu dever de casa e justamente quebrar essa estrutura descendente, mudando a engrenagem, né, pessoal? Então passa a ser descendente para criar uma engrenagem ascendente, né, com topos maiores, né, e fundos também. Então, basicamente é isso. Vou encerrando a análise de hoje, quase meia-noite aí, pessoal, de sexta-feira. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal, beleza? Um grande abraço, uma boa noite e até mais.